Vamos lá então? Chegou, todo mundo tinha que chegar. Estamos no último capítulo do livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Espero que esse livro tenha abençoado a tua vida aí durante esses meses de estudo. Para mim, esse livro é muito rico, impactante e humilhante. A gente acaba meio derrubado, né? Às vezes, depois de ler um capítulo desse, por percebermos o quanto a gente ainda precisa crescer na graça, né? Para podermos ser realmente instrumentos do Senhor na vida uns dos outros. Capítulo 13, o último capítulo, é um capítulo bastante prático, né? Eu tinha falado isso logo lá na primeira aula que eu dei lá atrás. Ele vai ficando mais prático aos poucos, mas ele acha primeiro necessário, a estrutura do livro é assim, primeiro ele acha necessário convencer a gente, digamos assim, né, de que a questão das palavras é importante, é espiritual, é bíblica e é valiosa, né, de ser avaliada e tal. Depois ele estabelece ali a questão de como nós podemos nos avaliar, né? Termina lá, o capítulo 11 termina exatamente falando disso, né, do arrependimento. Aí o 12, o que a gente estudou na semana passada, ele fala a respeito, depois do arrependimento, ele fala, peraí, do que significa, né, essa vitória, né, de como é que essa vitória se parece. E agora no último ele fala, o nome do capítulo é Escolhendo Suas Palavras. Então ele fala assim, olha, você deve, a estrutura do capítulo é dividida em 5 partes, né? Então as palavras que nós devemos escolher devem ser palavras verdadeiras, amorosas, comedidas, né? Graciosas e perdoadoras. 5 características. Agora é interessante que ele, lá na página 204, ele fala assim, ele imagina a gente falando com ele, né, o leitor, né? Mas, pô, você realmente está dizendo que a gente tem que escolher as palavras que a gente vai falar, né? Você não está meio viajando na maionese? Aí como é que a gente vai escolher a cada momento, né? Especialmente naquele momento de guerra ali, né? De conflito. Como é que a gente vai escolher direitinho que palavra falar e tal, não sei o quê, né? E ele diz assim, não, eu não estou dizendo que você tem que ter... Eu estou dizendo isso, você realmente tem que escolher as palavras. Mas eu não estou falando para você ter um roteiro ali, detalhadinho do que dizer, de qual palavra e tal. Não é uma questão de técnica de comunicação que você pode decorar, mas é realmente uma questão de se preparar para uma tarefa maior do que simplesmente discutir com a outra pessoa, né? A tarefa maior é ser instrumento de Deus, é isso que a gente está vendo desde o começo, né? Essa tarefa é tão grande que eu preciso me preparar. Tem jeito, né? Não dá para fazer isso na orelhada, né? Tem que haver uma consciência de preparo. E ele dá o próprio exemplo dele, né? Como ele sempre faz no livro todo, daquela vez em que o filho mentiu para ele e para a esposa, né? Para poder sair com os amigos. Né? E aí a questão não era só o que ele fazia ao sair, mas a questão maior era ter mentido, né? E aí ele ficou tomado ali de ira santa, né? Ira santa, né? A respeito do filho e tudo mais, mas aí Deus, na sua bondade, fez com que o filho não chegasse naquele momento. Na hora que o filho chegou, a esposa dele já tinha confrontado ele, tá, cutucado ele, né? E Deus já tinha trabalhado no coração dele, de modo que ele pôde, então, reagir de uma maneira sábia, né? Àquilo que o filho tinha feito, né? A gente, às vezes, não tem muito essa proporção, né? Ou, ou a gente explode as palavras como elas vêm, né? Sem nenhum senso de missão, sem nenhum senso de propósito de Deus para aquilo, né? Estamos apenas vomitando ali as palavras que vêm, ou no outro extremo achamos que então não vou falar nada e deixa para lá.
que também não tem nada a ver com esse senso de propósito, né, de sermos instrumentos. Né? Se eu deixo a coisa correr, isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Né? Deus nunca deixa a coisa correr, né? Ele está sempre ali atuando e nos chamando para atuar junto com ele. Então, na página 203, ele dá os 4 passos que ele tomou antes de poder falar de maneira redentora com o filho, e que mostram do que ele está falando quando ele fala de se preparar, né? De escolher as palavras. Ele diz lá: eu confessei minha necessidade de Deus. Somente pela graça do Senhor eu vou conseguir ter uma conversa realmente edificante com meu filho. Está na cara que eu sozinho não vou fazer isso direito. Então, eu preciso de Deus nesse negócio. Depois, reconheci a graça de Deus em mim. Então, o primeiro movimento é reconhecer que eu preciso de Deus. O segundo movimento é que eu não preciso me desanimar e achar que, quer saber, desisto desse negócio, né? Que não vai dar certo nunca, vai de qualquer jeito mesmo, né? Ou não vai, né? Não vou nem falar nada porque não tem como resolver isso aqui não. Esse desânimo é falta de fé, né? Então eu preciso, em segundo lugar, reconhecer a graça de Deus para mim. Deus tem a capacidade, o Espírito Santo habita em mim, ele tem poder de fazer isso aí, de consertar isso, de acertar essa situação por meio de mim, em mim e por meio de mim, né? O terceiro passo, obviamente, como a gente viu lá, né, é dizer não. A gente já tinha visto isso, ele vai repetir aqui nesse capítulo. Dizer não significa reconhecer que eu tenho uma tendência primeira, né, de agir nas coisas, que é geralmente a minha natureza carnal que fala mais rápido, né? Mas eu tenho que dizer não para isso. E eu tenho o poder de dizer não. Eu tenho o poder de dizer não porque o Espírito Santo habita em mim. E o quarto passo é gratidão. Gratidão a Deus. Reconhecer que com o Espírito Santo operando em mim, com a palavra de Deus me instruindo, eu posso ser uma parte estratégica no que Deus está fazendo na minha vida, na vida do outro, nesse grande plano de redenção, e isso me faz ser grato. Pai, se Deus está me usando, que bênção, né? Deus vai me usar nessa conversa, que gratidão que eu tenho ao Senhor por causa disso. A imagem que ele usa é aquela de Marcos capítulo 7, né? Marcos capítulo 4, né? Falhou a memória do pastor aqui, alguém comenta aí para mim, alguém procura e comenta para mim aquela passagem que Jesus acalma a tempestade, né? Acho que é capítulo 3 ou 4, um negócio assim. Então vejam, a tempestade está vindo, a tempestade chegou, mas o Messias está comigo no barco, né? Então, se nós tivermos uma plena consciência disso, nós teremos esperança naquela tempestade relacional ali com o filho, com a esposa, com o chefe, com o sogro, com o vizinho, exatamente na hora que somos provocados, né? Porque não basta só você querer agir corretamente, como está tudo certinho. Naquela hora da provocação, né? É nessa hora que eu tenho que lembrar que o Messias está comigo. Então, vale a pena sentar um cadinho, né, no fundo do barco e crer que a tempestade será dominada por aquele que tem o poder nas suas palavras. E enquanto eu sento esse bocadinho aqui, eu escolho as minhas palavras. Bom, 5 palavras que eu preciso escolher, 5 classes de palavras que eu preciso escolher. Em primeiro lugar, eu tenho que escolher palavras verdadeiras. Né? Ele está lá em Efésios capítulo 4, 15, né? Que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo, nesse versículo, quando ele fala de seguindo a verdade em amor, ele não está falando para a gente não ser mentiroso. É claro que nós não devemos ser mentirosos, devemos falar a verdade nesse sentido. Mas ele está falando aqui no outro sentido de verdade, né? A verdade que não é a falsidade, não é o engano, né? Pastor, deu na mesma para mim. É só você ver o versículo anterior, que diz assim, ó, para que não sejamos mais como meninos, o oposto de ser como meninos é cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, certo? Então, ele está no mesmo assunto, então, não vamos, são opostos, né? Não vamos ser imaturos, mas vamos ser maduros. Aí ele segue. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Existem doutrinas falsas, é isso que é falsidade. Né?
artimanha dos homens, né? Homens que querem enganar com falsidades, aí, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, quando ele fala da verdade, ele está dizendo assim: nós precisamos ser aqueles que levam as pessoas para a verdade das Escrituras, ao contrário daqueles outros que afastam as pessoas da verdade das Escrituras, através de ventos de doutrina, de artimanhas e de erros, né, de astúcias. Né? Então, ele está dizendo assim: existe. Ah, obrigado, Marcos 4,35, né? Jóia. Então, quando ele fala da verdade aqui, não é simplesmente não minta, é instrua com a verdade de Deus, né? Instrua com a verdade da palavra. Então, essas verdades, essas palavras verdadeiras que eu preciso escolher, são as verdades, por exemplo, né, no ponto 1 aí do 205, diz assim, verdades das Escrituras. Eu estou numa situação aqui, eu preciso pensar, quais são as verdades das Escrituras que explicam esse momento? Né? Quais são as verdades que se aplicam aqui nesse momento? Por exemplo, qual mandamento de Deus está sendo quebrado nesse momento, está sendo negligenciado? Qual provérbio pode ajudar a trilhar aqui o caminho correto? Né? Qual doutrina da Escritura pode esclarecer aqui a forma certa de agir? Né? Qual metáfora da Bíblia pode ser aplicada? Então, a verdade está na Escritura. Eu preciso falar a verdade. Quais são as palavras que vão trazer essa verdade para essa discussão, para essa questão, para esse problema, para essa conversa? É nesse sentido mais profundo de verdade que Paulo está nos chamando aqui a falar. Né? Também, então, mas espera aí, né? Para isso, você precisa ser um conhecedor da Bíblia. Né? Então isso já vai tempo, isso já vai preparo. Tá vendo como tem que haver preparo para ser um bom comunicador na mão de Deus? Se eu não conhecer a palavra, como é que eu vou ser um bom comunicador? Eu não vou poder falar a verdade, eu não sei que verdade da Bíblia se aplica. Né? Então eu preciso ser cuidadoso ao estudar a Bíblia, pensando em como ela me ajuda a me relacionar com as pessoas. Tem gente que lê a Bíblia de ponta a ponta todo ano, né? Isso é uma bênção, recomendo a todas as minhas ovelhas a fazerem. Mas você precisa ler a Bíblia também no sentido de estudá-la, de entender como é que ela se aplica à tua vida cotidiana, né? Entender ali quando as pessoas falam umas às outras e causam problemas, né? Quando as pessoas falam umas às outras e trazem redenção, como Deus fala com o ser humano, tudo isso nos ajuda. 2. Segundo ponto aí em palavras verdadeiras. Que verdade Deus deseja mostrar a essa pessoa sobre ele mesmo? Sobre a sua graça, sobre a sua verdade, sobre a sua vontade, sobre o seu amor. Né? Essa situação aqui que nós estamos passando, o que ela me diz a respeito de Deus, né? De quem Deus é? Deus nos coloca em situações para nós aprendermos sobre quem Deus é. Voltando lá na passagem lá de Marcos 4,35, lá que o Ivanildo já me ajudou, aquela passagem termina com os discípulos perguntando: quem é este? Por que aqueles discípulos estavam numa tempestade? Porque eles precisavam entender um pouquinho sobre quem é este que está aqui dormindo no barco, que eles ainda não tinham entendido. Quem é este? Então, Deus nos põe em muitas situações, até em situações difíceis, com o objetivo de que a gente entenda algo sobre ele. Então, se eu estou numa situação com outra pessoa, talvez Deus esteja, talvez não, né? Certamente Deus está querendo mostrar alguma coisa sobre ele, e eu preciso me perguntar como é que eu faço para ajudar Deus a se apresentar melhor a essa pessoa. Né? Então, nós precisamos ajudar os outros a ver o Senhor e a olhar para a situação que eles estão com olhos bíblicos. Claro que nós precisamos fazer isso com humildade, porque nós também temos que reconhecer que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que é que Deus está fazendo naquele momento, né? Nós muitas vezes somos mais parecidos com o servo lá com o servo de Eliseu, né? Que estava ali numa situação de conflito, de batalha e tudo mais, e ele fica desesperado, e Eliseu fala assim: você não entendeu nada ainda, né? E Eliseu ora para que Deus mostre ao seu servo, né? Ao servo lá de profeta, aquilo que o profeta já está vendo. Eles estavam cercados, rodeados
das carruagens de Deus, né, dos anjos de Deus ali. Não tinha nenhum exército que pudesse enfrentá-los ali, mas ele não estava enxergando. E Eliseu, então, por meio da oração, o ajuda, né? Nós nunca estamos enxergando completamente o quadro. Mas se você estiver enxergando um pouquinho melhor a presença, o agir de Deus, a mão de Deus naquela situação, essa é a tua tarefa. Né? Fale palavras que apontem para essa verdade para o seu irmão. Terceiro ponto aqui da verdade. Que verdade Deus quer mostrar a essa pessoa, sobre ele, né? E sobre ela mesma. Né? A gente está sempre no auto-engano, né? A gente não se conhece direito, a gente está sempre se enganando a respeito de si mesmo. Mas Deus nos coloca em situações que nos levam a nos avaliarmos. Né? A nos avaliarmos. Você certamente se lembra de Deus perguntando para Adão: Adão, onde você está? Até parece que Deus não sabe. Adão, alguém te fez comer aquele fruto? Quem te fez ver que você estava nu? Essas perguntas são Deus fazendo Adão se avaliar, se autoavaliar, né? Reconhecer o seu problema. Lá no final nós vamos voltar a isso. Então a verdade da autoavaliação bíblica é um presente doloroso que todos nós precisamos receber. A verdade bíblica é que nem aquele mertiolate antigo, né? Os velhos aí sabem, o pessoal antigo sabe. Mertiolate antigamente ardia pra caramba, aí você tinha certeza que tinha resolvido, né? A Bíblia às vezes arde. E Deus, muitas vezes, quer que a gente seja mertiolate uns dos outros. Né? Arde, mas cura, né? Arde, mas sara. Agora, veja bem, não é o que eu penso a respeito de você. Ah, vou despejar aqui o que eu estou pensando a respeito de você faz tempo já, umas verdades que eu tenho aqui. Não, não são as suas verdades. As suas verdades não curam nada, só ardem. Né? São as verdades de Deus. São as verdades de Deus que trazem realmente essa cura. Né? 4 pontos aqui dentro das verdades, né? Que verdade Deus deseja mostrar a essa pessoa sobre os outros? Mesma coisa. Tem coisas sobre mim mesmo que eu preciso aprender, tem coisas sobre as outras pessoas que eu preciso aprender, e Deus está sempre trabalhando para nos fazer ser mais atentos, né? E às vezes essas situações Deus nos coloca ali para ajudar. E, é claro, o que é que Deus está querendo mudar nessa pessoa. Né? Essas verdades todas querem produzir uma mudança. Então eu preciso olhar todo esse quadro e avaliar como eu posso ajudar melhor essa pessoa a compreender essas verdades. Percebe que não dá para só bate pronto? Não pode ser ping-pong? A pessoa falou, bateu, levou, né? A pessoa falou, eu devolvo. Não dá. Eu preciso fazer essa avaliação toda para poder encontrar a verdade que precisa ser dita. A verdade que precisa ser dita não está dentro de mim. É quem sou eu. A verdade que precisa ser dita está na palavra, está no Espírito, está em Deus. Então eu preciso analisar tudo isso. Só apontar o dedo, né? O pessoal diz lá, né? Você aponta um dedo, tem 3 apontando para você. Não é nem esse problema. Você aponta um dedo, tem, né, um dedão gigante de Deus apontando para você muito antes, né? Tem 66 livros da Bíblia apontando para você. Então não adianta nada. Então não é só apontar o dedo, né? E também não é só citar passagem bíblica, né? Opa, vê aqui, pá, citei, né? Passagem bíblica precisa de contexto, de explicação, né? Quem sabe se você puder contar a sua própria história com aquela passagem bíblica. Isso faz uma diferença. Ao invés de falar assim, rapaz, versículo tal, né? Diga assim, quando eu estive assim como você, essa passagem bíblica me apontou o caminho. Rapaz, olha que diferença já fez, né? Então, mas não naquele sentido de, se eu fosse você, faria isso, né? Não. Deus fez isso comigo. Talvez ele queira fazer em você também. E como eu disse há pouco, né? Como eu lembrei há pouco lá de Adão perguntando para de Deus perguntando, trazendo perguntas para Adão, ao invés de simplesmente apontar o dedo, né? Muitas vezes nós perdemos essa oportunidade, né? Perguntas interessantes, né? Perguntas são excelentes. Pais, perguntem mais para os seus filhos, ao invés de apenas dizer o que é que eles têm que fazer, né? Vamos falar disso mais para frente depois. Então, tudo isso eu preciso considerar antes de entender qual é a verdade que tem que ser dita e como eu posso ajudar essa pessoa a chegar a essa verdade. Né? Esse negócio de fazer perguntas é bem importante.
Primeira coisa, então, escolha palavras verdadeiras, no sentido de que elas apontem a verdade de Deus, não a tua, tá? Lembra? Segundo, escolhendo palavras amorosas. A verdade não é falar, que não é falada em amor, deixa de ser verdade, porque ela fica distorcida pela impaciência, pela amargura e pela raiva. Quantas vezes você já falou que estava certo, mas falou do jeito errado? Né? Faz aí, bota aí, bota aí nos comentários aí, quantas vezes você lembra, de pronto assim, que você falou que estava certo, falou a verdade, mas falou do jeito errado. Sem amor, a verdade fica distorcida, né? Então nós precisamos que o amor nos ajude, né? 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, né? Não explode, né? Não se ressente do mal, ou seja, o amor não está ali querendo vingança nunca, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha como a palavra de Deus vai se completando, né? Então, a verdade e o amor juntos. Quantas pessoas usam a verdade para acertar o outro, para machucar o outro, para derrubar o outro, né? Parece um trator, vai passando por cima de todo mundo com a verdade. E que verdade foi essa? Que mais matou do que ressuscitou, mais destruiu do que construiu. Isso é verdade, tá esquisita, meu irmão. Não é assim, não. Lá em Efésios 4:2 ele faz uma lista lá, né? Humildade, gentileza, paciência, suportando uns aos outros, em amor, olha lá o amor. Filipenses 2, outra lista lá, não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerar os outros superiores a nós mesmos. É isso que o amor faz pra gente. Colossenses 3, versículo 12 e 13 lá, revistam-se de afeto, revistam-se de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha como a paciência aparece várias vezes, né? Então, é a paciência que nos falta de vez em quando, né, Vivian? E você vê que ela sempre está ali per, presente, né? O amor é paciente. Quem sabe daqui a 5 minutinhos que você aguentar, você vai conseguir falar a verdade em amor. Então, paciência. E ele faz um desafio nesse trecho aqui que arrebenta com a gente, né? Dentro da sua própria casa, meu irmão. Dá lá. Ouça um pouquinho, pare para ouvir as conversas na sua própria casa. Quantas vezes a fala é impaciente? Quantas vezes aquele tom indelicado, impaciente acontece? Né? Quantas vezes acontecem explosões de ira? Quantas vezes erros lá do passado são trazidos para cá? Lembra lá em 1932, quando você. Quantas vezes a gente usa palavras do tipo: olha, já tô cheio, eu não aguento mais, assim não dá. O que essas palavras estão dizendo? São ameaças disfarçadas, né? São ameaças veladas, como se a gente tivesse com um revólver ali apontando para o outro. Olha, eu vou acabar com você na próxima, né? Como o amor nos faz. Terceiro, esse aqui é curtinho, mas é o que mais arrebenta a gente, hein? Amor. Terceira escolha que a gente precisa fazer. Escolha palavras comedidas. O que é comedida? É uma palavra que a gente usa muito, né? Comedida, eu fui procurar no dicionário. Palavras prudentes, palavras moderadas. De novo, você só vai poder escolher palavras comedidas se você parar para pensar antes de falar. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar vocês, né? A gente precisa lembrar que nós somos nascidos de novo. Se você creu em Cristo, você tem o Espírito Santo, você é nascido de novo. Então, aquele negócio do eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela, esquece, tá? Isso não é desculpa cristã. Eu sou assim mesmo, esquece. Cristo te fez nova criatura e ele mudou sua língua também.
bom? Então, escolha palavras comedidas. O que é isso? Domínio próprio. Domínio próprio. Né? Palavras de domínio próprio. Muitos dos nossos problemas têm a ver com o nosso fracasso na área do domínio próprio, né? Palavras que são ditas na forma que não deveriam ser, palavras que são ditas na hora que não deveriam ser ditas, palavras que são ditas sem controle, né, descontroladamente, por causa da raiva, por causa das emoções, palavras que são ditas quando na verdade tinha que ter prevalecido o silêncio, e assim por diante, né? Lá em Efésios 4, versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Eita, nós. Palavras comedidas não são controladas pela ira. Né? Nem toda ira é pecaminosa, tá? A ira significa aquela indignação contra a injustiça. Deus, por exemplo, se ira perfeitamente, plenamente e santamente. Mas eu e você, nós aqui, né? A gente se ira de outro jeito. Né? A gente se ira de uma maneira que muitas vezes a gente se deixa controlar, não pelo Espírito Santo, mas pela raiva. Então ele dá um exemplo aqui na página 211, daquela mãe que está ali soltando os cachorros em cima do filho adolescente, né? E aí o telefone toca. Ela vai e atende. Oi, tudo bem? Tá. Então, durante aqueles 5 minutos da ligação, às vezes 15 minutos de ligação, ela consegue controlar a ira dela. Ué, mas se a gente consegue controlar a ira, na hora que toca o telefone, na hora que toca a campainha, e logo depois que desliga o telefone e fecha a porta, a gente só dá um tempinho para a pessoa entrar no elevador ou sair do quintal e despeja tudo de novo. Como é que a gente conseguiu controlar a ira naquele espaço de tempo? Então é possível. Possível. Pois bem. Agora, a ira ela tem duas reações opostas, tá? Importante você entender isso, página 211. A primeira, que mais parece com a ira, a gente identifica mais rapidamente, é quando ela explode. É a reação da explosão. Então ali nós desabafamos as emoções, deixamos fluir aí as emoções, os sentimentos mais agressivos, né? De maneira livre, né? Sem nenhum controle. E aí nessa hora, se você é desse tipo, né? Nessa hora a gente precisa dar 2 passos para trás, sair de perto às vezes, esperar um pouco, até recuperar o domínio das palavras, né? Se preparar. Geralmente vai ser necessário orar, né? Quem sabe, né, canta um hino aí, canta um cântico, depois você vai discutir, depois você vai dar bronca, faz uma oração, vai ler a Bíblia, que isso às vezes ajuda demais, né? E aí a gente lembra lá, né? Quando a gente estava na lição 10, o Flávio, né, Diácono Flávio, perguntou: oh, pastor, mas eu costumo realmente sair fora, né? Porque eu sei que eu não posso falar. Né? Flávio tá na aula aí, Flávio. Vai lembrar disso aí. Tenho certeza que foi você, quase certeza. E aí eu falei assim, lá no final a gente vai falar sobre isso. Então, chegou o final aqui. Ele está dizendo, olha, a gente muitas vezes realmente tem que sair do fogo ali, né? Mas não é que a gente sai do fogo para fugir do conflito. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Esse capítulo aqui é muito prático. A gente não sai do fogo para fugir do conflito. A gente sai do fogo para poder fazer a confrontação de maneira bíblica. Né? Então a gente sai para poder orar, a gente sai para poder recuperar o domínio próprio, a gente sai para poder deixar o Espírito Santo falar primeiro com a gente, para depois a gente falar com a outra pessoa. Certo? Então é importante a gente se lembrar disso. Mas tem a tendência oposta. A tendência oposta é se fechar. Aquela pessoa que, diante da provocação, diante do conflito, ela se fecha e sai fora, muitas vezes ela se faz passar, ou as pessoas se enganam pensando, né, que ela é uma pessoa que tem domínio próprio. Né? Uma pessoa paciente, uma pessoa que consegue dominar ali sua raiva, ou até passa por uma pessoa que não sente raiva nenhuma. Né? Mentira!
Na verdade, isso aí é uma fuga, né? Ao invés de lutar, você foge, mas guarda rancor. Não é ficar ali cozinhando a mágoa em banho-maria, né? Fogo bem baixinho ali, a água nunca ferve, mas está sempre quente, sabe como é que é? Não é nada diferente, né? O método é diferente, mas a tranqueira é a mesma, né? Então, isso também não é de Deus, né? Essa também é uma ira, né? Quando Paulo fala lá, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está reconhecendo que tem algumas pessoas que ficam iradas e não explodem a ira, elas guardam essa ira dentro de si e aquilo vai o dia inteiro, passa a noite, dorme, acorda no outro dia, ainda com aquilo cozinhando dentro de si, né? O Potrico usa uma expressão aqui que é muito verdadeira. Essa pessoa às vezes fica repassando o vídeo da cena dolorosa, vez após vez, fica ali remoendo, 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 né? Ah, tá no Facebook da Delma, né? Se disfarçando aí, né? Tá bom. Foi você mesmo, não foi, Cláudio? Eu lembro. Então, às vezes, a gente foge ali do combate, mas não é que a gente não está irado. A gente está irado, mas a gente guarda. E a gente fica ali repassando o vídeo, aquele videotape, aquele replay, vez após vez. E cada vez que a gente passa, a gente fica mais irritado com a outra pessoa e não deixa aquilo explodir, mas também não perdoa. Então também não é de Deus, não tem diferença nenhuma, né? E ali aquilo vai muitas vezes se transformando numa forma que a gente vai ali descobrindo jeitos bem sutis de punir a outra pessoa. Rapaz, isso também é tão terrível quanto a explosão, né? Qual é a tua? Você é mais da explosão ou mais da fuga? Bom, quer seja de um jeito, quer do outro, saiba, a ira não provém de Deus, né? Ela não traz o domínio próprio que nós precisamos. Uma forma também de fugir do conflito é quando nós, querendo a aceitação da outra pessoa, não querendo perder ali a amizade, ou querendo perder o carinho da outra pessoa, a gente acaba passando por cima da verdade, né? A gente acaba não escolhendo as palavras verdadeiras, mas deixando que esse sentimento, que não é o da ira, né? Mas é um sentimento de amor próprio, domine a nossa conversa. Quando a nossa conversa é dominada pelo amor próprio, então a gente não fala também, a gente não fala a verdade, né? A gente acaba evitando falar algumas verdades e perdemos oportunidades de sermos bênção na vida do outro, porque Deus está querendo transformar o outro, mas você prefere que tudo fique igual, desde que você não seja não seja chamado aí a fazer essa confrontação. Isso também não é fruto do amor ao outro, é fruto do amor próprio, né? Você está se deixando dominar pelo sentimento de amor a si mesmo e não de amor ao outro, né? Então, não fala nada, tá, né? Às vezes até com quem a gente ama, viu? É muito comum pais, por exemplo, mais do que mães, viu? Pais, às vezes, chega lá cansado do trabalho e tal, não sei o quê, liga lá, vai começar o futebol e tem uma treta para resolver com o filho. Né? O filho falou alguma coisa ali, né? Ergueu a voz na cozinha com a mãe e tal, aí você está ali na sala, você finge que não ouviu, só para não entrar numa discussão, só para não ter que mostrar para ele que aquilo não é bíblico, só para não ter que. E aí você sabe, né? Como você é do tipo que explode, então você sabe que antes disso ainda vai ter que orar, ainda vai ter que falar com Deus para poder ir lá e confrontar seu filho que foi lá para o quarto bater na porta. E o futebol está começando, né? Então, quer saber? Eu acho que né, não foi tão grave assim também, né? Não sei o quê. Amor próprio não pode dominar as nossas palavras, né? Nós temos que dominá-las para a glória de Deus. Página 213, nós também temos que escolher palavras graciosas, né? Palavras graciosas. O quarto tipo de palavra, né? Primeiro foi palavras verdadeiras, no sentido de que são palavras que refletem a verdade de Deus. Lembra sempre? E sempre pensando como é que eu ajudo essa pessoa a ver essas verdades, né? Tem que ser a forma certa também. O segundo são palavras amorosas, né? Palavras amorosas que são sem,
que buscam o bem do outro, né? Buscam aquilo que vai trazer o melhor para o outro. Palavras comedidas, né? Ou seja, palavras que são objeto do domínio próprio, né? Ou seja, elas não são nem dominadas pelo amor próprio e nem pela ira, nem aquela ira que explode, nem aquela ira que foge. Né? Nenhuma delas pode dominar as nossas palavras. E agora, palavras graciosas. O que são palavras graciosas? Bom, palavras cheias de graça. Né? Lá em Efésios 4, também, Paulo fala de uma palavra que transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29, no finalzinho. Né? Como é que uma palavra pode ser transmissora de graça? Que bênção, né? Que atributo de Deus, ou que ação de Deus, né? Que atributo e ação de Deus mais preciosos existem na palavra, né? Não é a graça? Agora Paulo fala que você pode transmitir graça com suas palavras. Que responsa! Que tipo de palavra transmite graça? E aí, em torno desse versículo, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes não transmitem graça. Então, não fale palavras torpes para que você possa transmitir graça. O que é uma palavra torpe? A palavra torpe é aquela palavra que acaba sendo centrada em mim. Aquela palavra egocêntrica, aquela palavra egoísta, aquela palavra que não tem nenhum outro propósito senão os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos, minhas exigências, né? A palavra torpe é a palavra egocêntrica. E, portanto, a palavra saudável, né? A palavra que transmite graça, é aquela palavra orientada aos outros, né? Aquela palavra que é moldada pela necessidade do outro, né? São palavras, digamos assim, altruístas. Ao invés de serem egoístas, elas são altruístas. Elas fazem o bem ao outro, né? Então, essa, essa palavra altruísta, ela também é uma palavra de alegria, né? É muito gostoso ser usado por Deus. Você já deve ter experimentado isso, né? Fala sério. Quando a gente chega no final de uma situação e a gente olha para o retrovisor assim e fala: rapaz, não era eu não, Deus estava me usando. Que coisa gostosa. Então, quando você é altruísta por Deus, né? Pela graça de Deus, não altruísta aí porque você saiu dando esmola, é bobagem. Não estou falando para não dar esmola, estou falando que isso aí é muito superficial. Quando você realmente percebe que Deus te usou, rapaz, que coisa gostosa isso faz no coração. Então, na verdade, o altruísmo para Deus, né? Ou seja, quando nós permitimos que a glória de Deus brilhe, nós também somos abençoados. É que o egoísmo acha que vai conseguir se auto-abençoar e ele só produz desgraça. Mas esse altruísmo de Deus, ele abençoa a gente também. A gente também é beneficiado. Né? Então não há prejuízo de modo nenhum. Né? Não pense que Deus está te chamando a ser prejudicado, não. As maiores bênçãos estão em sermos bênção na mão dele, na vida de outras pessoas. Né? A fala saudável, ele diz lá no final da página 214, foca nas necessidades do outro para o benefício daqueles que as escutam. Né? Então é aquele negócio do remédio, né? O remédio é bom para quem toma. Se a minha palavra é medicinal, ela faz o bem para quem ouve. Eu estou focado nisso. Eu quero que a minha palavra seja boa. Eu quero que a minha palavra abençoe. Eu quero que a minha palavra faça bem. Né? Esse é o foco. Não vou acertar todas? Não vou. Mas todas eu tenho que ter esse foco. Para que isso aconteça, você tem que considerar a pessoa com quem você conversa. Claro, todo médico sabe que o analgésico é para quem está com dor, o antipirético é para quem está com febre. Né? O, o, o remédio lá que prende o intestino, né, é para quem está com o intestino solto, mas aquele que solta o intestino é para quem está com o intestino preso. Eu sei, né, esse remédio aí médico não dá. Mas a questão é, você tem que saber quem é essa pessoa e qual a necessidade dela para poder abençoá-la. Não dá para soltar qualquer palavra achando que está abençoando, sem entender primeiro qual é a necessidade das pessoas. Né? Então, quando ele fala lá que seja útil para a edificação, ele está dizendo, você precisa avaliar quem é essa pessoa e o que é que vai edificá-la. Então,
São dois passos. Eu tenho que considerar como essa pessoa precisa ser edificada. Né? Qual é o ponto? Ele é um novo na fé que precisa de maturidade? Ele é uma pessoa que está passando por uma dificuldade e precisa de consolo? Né? Ele é uma pessoa que está com dúvidas e precisa de certezas da palavra? Ele é uma pessoa que está... Enfim, né? Você precisa conhecer a pessoa para saber o que é que vai edificá-la nesse momento, que palavra vai edificá-la. O 3 é uma mistura também, ele se junta. Né? Então, considere o problema do qual você precisa tratar. E faz algumas perguntas. Há algum pecado específico que precisa ser confrontado? Há um trabalho de apaziguamento porque há desunião e divisão? Há alguma confusão em virtude de falas não cristãs que foram colocadas no ouvido dessa pessoa? Há medo? Se a pessoa está passando por medo, se a pessoa está passando por medo, ela precisa de palavras de encorajamento, certo? Se ela está passando por confusão, ela precisa de palavras de esclarecimento. Se ela perdeu a esperança, ela precisa de palavras, né, que a façam enxergar a luz no fim do túnel. Então, cada um tem a sua necessidade. Você que é pai, né, você sabe disso. Até filhos, numa mesma situação, né, precisam de palavras diferentes. Né? Há orgulho, então ela precisa de palavras que a levem a ser mais humilde, a se humilhar. Né? A falta de responsabilidade. Então, cada pessoa, né, a falta de gratidão. Se você não fizer o exame da situação e da pessoa, como é que você vai poder beneficiar? Que remédio ela precisa? Se você não sabe ainda qual é o histórico, se você não sabe ainda qual é a enfermidade, qual é o sintoma. Então nós precisamos nos ver como enfermeiros, como médicos de Deus num mundo cheio de gente doente. Eu sei, a gente também é enfermeiro doente, e também é médico doente. Por isso que a gente foi lá atrás, no capítulo 11, que começou com arrependimento. Né? Primeiro tem que me avaliar para depois tratar o outro. Mas aqui a gente está no capítulo 13. A gente já fez isso lá atrás, agora é a hora da gente poder olhar os outros com graça e com humildade para poder tratá-los, né? Ajudar Deus a tratá-los. É muito comum pais, por exemplo, é o exemplo que ele dá aqui, né? Estou seguindo ele aqui nessa. Pais, por exemplo, às vezes entram no quarto dos seus filhos com uma agenda punitiva em vez de uma agenda de serviço. Né? Ou seja, eu preciso servir o meu filho, ministrar ao meu filho para que ele possa crescer na direção da maturidade cristã. Né? Não apenas puni-lo. Punir é muito pouco. Então, às vezes, os pais vão lá apenas com a agenda deles, a pauta da reunião dos pais com os filhos em certos momentos é apontar os erros e anunciar a punição justa. Né? E nisso eles estão negligenciando a questão mais importante, né? O que é que Deus quer fazer no coração do meu filho por meu intermédio? Deus está querendo apenas mostrar para o meu filho onde ele está errado e puni-lo? Ou Deus tem propósitos maiores que esse? Se Deus tem propósitos maiores, quando eu fico só nesse nível, eu estou muito abaixo do que Deus está fazendo. E dificilmente vou conseguir ser um instrumento para ele. Considere também o processo. Né? Então, eu tenho que conceder graça aos que ouvem a minha palavra. Então, eu preciso pensar nessa situação toda e entender como é que eu posso me encaixar no que Deus está fazendo. Eu preciso daquela visão que Elias deu lá, que Eliseu deu para o servo dele. Eu preciso enxergar o agir de Deus. Se eu não estou vendo onde Deus está, para onde que Deus está empurrando meu filho, seja contra uma parede, seja para o caminho certo, seja afastando ele do mal, Deus está sempre conduzindo. Meu filho também está sendo conduzido, eu também. Deus está conduzindo ele, então eu preciso saber para onde Deus está conduzindo para que as minhas palavras não cheguem na direção errada, às vezes até contrária do que Deus está fazendo. Né? Então nós precisamos sempre ter em vista esse mundo invisível das realidades espirituais, do que Deus está fazendo, e até mesmo do que o diabo está fazendo. Né? Então, a guerra espiritual, que não é contra a carne, como é que às vezes eu guerreio contra o meu filho, ao invés de guerrear contra Satanás? Está errado isso aí. Né? Eu quero produzir aquele fruto do Espírito no meu filho também. Como é que eu faço ele ser mais amoroso, mais alegre, mais pacífico, mais bondoso? Né? Como é que eu faço ele ter mais domínio próprio?
às vezes as minhas palavras exasperam meu filho também. Então, muitas vezes os pais, né, ele continua o exemplo lá dos pais, né? Os pais dão sermões aos filhos numa tentativa de levar os filhos a perceber o erro que eles cometeram. Mas muitas vezes, quando eu penso nesse processo de levar a pessoa a, a, a essa edificação, talvez seja muito mais útil fazer perguntas que permitam ao meu filho, enquanto ele me responde, enquanto ele procura as respostas, que ele possa cair em si com a sua situação, com os seus pensamentos, com os seus motivos. Rapaz, que adianta o filho parar, né, por exemplo, digamos que um filho minta, né? Minta porque queria evitar o castigo para aquilo que ele fez. E aí você foca apenas naquilo que ele fez. E diz para ele, se você fizer isso de novo, você vai ser castigado. Se a motivação do filho, meu filho, única, era não ser castigado, então agora que eu digo para ele, se ele fizer de novo, ele vai receber o castigo, e ele não fizer de novo, eu não sei se eu edifiquei a vida do meu filho. Por quê? Porque no coração dele ele continua fazendo coisas para não ser castigado. Certo? Ele fez uma coisa errada, mentiu para não ser castigado. Aí agora ele descobriu que se ele mente ele é pego e então ele não deve fazer para não ser castigado. Mas o que ele fez? Digamos que o que ele fez foi, sei lá, né? Andou lá com uns garotos lá da pavirada lá do bairro, né? Andou com uns meninos que você sabe que ele não pode, que já tinha dito que ele não pode andar. Mas você não chegou a tratar em momento algum das motivações que levaram ele a andar com aquela galerinha. E ele mesmo ainda não percebeu. Talvez aquela galerinha que você disse para ele não andar sejam os garotos mais admirados pelos outros meninos, quem sabe até pelas meninas. E ele então, na verdade, o problema dele é que ele quer ser admirado pelo pessoal, ele quer ser aceito pela galerinha. O seu problema não é nem que ele mentiu e nem que ele andou com os meninos que ele não deve andar. O seu problema é que ele quer ser admirado pelo mundo. E aí você só fez ele parar de andar com os meninos, mas ele continua querendo ser admirado. Qual vai ser a próxima coisa que ele vai fazer para ser admirado pela galera? Então, só apontar o erro é pouco, bem pouco. Punir o erro é pouco. Isso não é vencer a guerra de palavras. Considere então o processo pelo qual eu consigo transmitir graça aos demais. Né? Como eu vou fazer isso é tão importante quanto o que fazer. Né? Então, eu não quero que o outro apenas entenda o meu ponto de vista ou concorde comigo. Eu quero que o outro... eu não vou apenas dizer assim, ó, eu que estou certo. Eu vou dizer assim, ó, a palavra. Olhe para a palavra. Olhe para o Senhor. Né? Não é comigo que você tem que lidar. O teu problema não sou eu. O teu problema é Deus. É isso que nos falta muitas vezes. 5. Não deixe que o seu discurso atrapalhe a obra do Espírito. Rapaz, esse aqui me bateu forte, né? Imagine você que eu, quando abro a boca, posso atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo na vida da outra pessoa. Que muitas vezes é uma pessoa que eu amo, né? Meu filho, minha esposa, os membros da minha igreja, parentes, né? Familiares que às vezes não conhecem a Cristo. E aí eu vou lá e posso falar alguma coisa que vai atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo. Ah, isso é demais, imagina? O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas e criou todas as coisas lá em Gênesis 1, né? O salmista diz que o Espírito Santo vem e cobre a terra de vida. Olha que maravilha! Eu e você conseguimos atrapalhar a obra do Espírito, ao poder das nossas palavras. Né? Coisa terrível é quando uma fala egoísta e torpe atrapalha a obra do Espírito Santo. Então, vamos ter cuidado com isso. É muito sério. É muito sério. Né? Precisamos nos lembrar que Deus está trabalhando e nos chamando a trabalhar junto com Ele e não contra Ele. Último item, escolhendo palavras perdoadoras. Aqui é fundamental, né?
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Efésios 4, 32, 5:1 e 5:2. Palavras perdoadoras imitam Deus. Quer ser um imitador de Deus? Quer agir como um filho de Deus? Seja perdoador. Primeiro ponto, reaja ao pecado dos outros com poder judicial. Segundo ponto, reaja ao pecado dos outros com poder relacional. Essa divisão que o Paul Tripp faz é muito interessante, talvez te ajude, né? Talvez você já tenha tido problemas com essa questão do perdão, né? Mas e aí, eu só perdoei quando eu esqueci, né? Eu vou perdoar só quando eu esquecer, né? Tem gente que, né? As duas coisas, né? Tão complicadas, né? Tem um que fica se perguntando, acho que eu ainda não perdoei porque eu não esqueci. Outros assim, só quando eu esquecer que eu vou perdoar, né? Nenhum dos dois perdoa nunca, né? Bom, o que é esse perdão judicial que o Paul Tripp inventou aqui? Ele diz o seguinte, o perdão judicial é uma preparação do coração, é o primeiro passo do perdão. Significa entre mim e Deus. Lembra daquele triângulo que eu fiz relacional lá na aula, no capítulo 10? Eu, o outro e Deus. Quando aqui tem problema entre eu e o outro, eu preciso perdoar. Mas o primeiro perdão acontece nessa direção. Eu tenho que resolver a questão com Deus. Eu faço uma aliança com Deus para deixar a ofensa cometida contra mim ir embora. Let it go, né? Let it go, diria lá a canção lá do Frozen, né? É Frozen? Pedro diz de Cristo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristo não revidou, diz Pedro, 1 de Pedro 2,23, porque ele tinha confiança no seu Pai. Deixa que o seu Pai vai lidar com isso. É assim que eu faço. Quando me atingem, quando pecam contra mim, opa, está acabando o nosso horário, deixa eu correr aqui. Essa questão do perdão é importante. Segura um pouquinho aí. Tô vendo já o superintendente lá no fundo, lá, fazendo assim, oh, professor, tal. Cristo não revidou, diz o apóstolo Pedro, porque ele entregava aqueles que o ofendiam, aqueles que o ultrajavam, nas mãos daquele que julga retamente. Cristo não precisava tomar para si a vingança, porque ele confiava em Deus. E essa confiança preparava ele para poder perdoar também. E assim a gente tem que fazer. São raros os dias em que ninguém pecará contra nós de alguma maneira. Às vezes superficialmente, às vezes de maneira mais profunda. Né? Às vezes a pessoa apenas negligenciou alguma coisa que ela deveria fazer, mas às vezes é mais intencional mesmo. Né? E a gente realmente reage ao pecado com mais pecado. Né? A gente reage de maneira pecaminosa. Então, o primeiro passo aí do compromisso de perdoar é não assumirmos para nós a função de juízes. É isso que ele chama de perdão judicial. O juiz é Deus. E eu, então, me comprometo diante de Deus. Eu ainda nem falei com a pessoa, percebe? Entre mim e Deus. Eu me comprometo diante de Deus a não carregar aquele boleto de dívida que a outra pessoa tem contra mim no meu coração. Eu entrego esse boleto para Deus. Note, para o Deus que me perdoou. Então não é que eu estou entregando para Deus e falo assim, vai lá Deus, castiga aquele miserável lá, abre um buraco no chão e enfia ele, manda para o inferno e tal. Não. Eu estou entregando para o Deus que me perdoou esse boleto para ele resolver o que ele quiser. Lembra? Para o Deus perdoador. Quando eu faço isso, Deus trabalha no meu coração, o Espírito Santo trabalha no meu coração e muda o jeito que eu estou vendo a coisa. Eu já não tenho mais a necessidade de me vingar, eu já não tenho mais necessidade de ver a justiça, não.
Eu já consigo olhar para o outro de uma maneira diferenciada. Deus vai trabalhando no meu coração. E quando Deus vai trabalhando no meu coração, então eu já tenho agora condições de estabelecer o perdão relacional, ou seja, aquele que é oferecido a outra pessoa. O Paul Tripp diz aqui, esse perdão relacional não precisa ser oferecido até que a outra pessoa o faça. Então, muitas vezes a gente tropeça naquele versículo que diz assim, se a pessoa vier pedir perdão, perdoa, né? A gente fica falando assim, não, então eu vou ficar com mágoa, né? Eu vou ficar curtindo aqui a minha mágoa, até que a pessoa venha se rastejar para mim e pedir perdão, não é assim? Eu já perdoei judicialmente, eu já coloquei esse boleto lá na mão de Deus, dizendo assim, Senhor, eu não quero resgatar essa dívida não, né? Não tem nada a ver com isso, eu não quero esse negócio no meu coração. Mas muitas vezes ainda não houve a oportunidade para que esse perdão fosse estabelecido no relacionamento com ele. Mesmo porque, quando o outro faz as mesmas coisas, peca contra mim vez após vez, muitas vezes pode ser útil que eu não ignore isso. Né? No nosso relacionamento, às vezes pode ser importante que eu confronte a pessoa contra isso. E, por exemplo, num casal, né, às vezes pode ser ferramenta de Deus que a esposa que foi ofendida com aquelas palavras grosseiras do marido, às vezes, que ela realmente mostre a ele que aquilo não foi certo. Que ela até mesmo confronte, dizendo assim, olha, aquilo que você falou, aquilo que você fez, aquele jeito, aquilo que você não falou, aquilo que você não fez, tal. Isso produz isso em mim, tal. Né? É importante isso. Mas isso só vai ser feito corretamente se diante de Deus eu já estabeleci o perdão judicial. Se eu já entreguei o boleto na mão de Deus. Se o boleto está comigo ainda, então eu vou para cima da pessoa com aquele desejo de revide, de vingança, de humilhar, né? De fazer outra pessoa reconhecer aquilo que ela fez para destruí-la, né? Para derrubá-la, para fazê-la pagar por aquilo que ela me fez. Eu não vou conseguir perdoar. Então, primeiro eu preciso perdoar com Deus. Senhor, está aqui o boleto, não é mais meu, te pertence. O Senhor é um Deus perdoador, o Senhor vai tratar disso da forma que o Senhor quiser. Quando isso está limpo no meu coração, eu estou pronto a chegar a outra pessoa e dizer, fulano, lembra aquilo? Pois é. Quando você faz daquele jeito, isso produz essas reações em mim, me machucam dessa forma e tal. Eu não sei se você fez de propósito ou não, mas essa é a realidade. Você dá oportunidade, então, para que a pessoa reconheça o seu erro e peça perdão. E quando ela pede, e você já tratou com Deus, quando ela pede perdão, você libera perdão de verdade. Você perdoa de verdade. Não é só da boca para fora. É fundamental a gente entender esses dois passos, né? Então, nessa situação, quando a pessoa vem e pede perdão, nós precisamos dizer, eu perdoo você e já me comprometi a nunca mais trazer à tona esse assunto para mim mesmo, para você, ou para os outros, ou para Deus. Porque esse boleto já não está comigo mais. Né? Então, quando a gente fala dessa forma, quando a gente dá oportunidade ao outro a pedir perdão, lembra Jesus assim, quando o teu irmão pecar contra ti, vai lá. Você não precisa ficar esperando o outro pedir perdão, não. Se você já colocou as coisas diante de Deus, já limpou o coração, você pode ir ao outro falar. Nessa ocasião, você vai conseguir escolher as palavras amorosas, sábias, que tenham domínio próprio e tudo mais, para chegar nisso aqui, palavras perdoadoras. Então, não é apenas, não tem problema não, é assim mesmo, não esquenta, nem lembro mais. Isso não é perdoar. Perdoar é, meu irmão, eu não vou mais trazer essas questões ao nosso relacionamento, porque eu te perdoo. Certo? Palavras perdoadoras restauram o relacionamento, reconciliam os relacionamentos e bloqueiam Satanás de continuar agindo naquela situação. Então o perdão é ativo, ele substitui o ódio pelo amor, ele substitui a malícia pela compaixão, ele substitui a amargura pela alegria, os desejos de vingança por desejos de bênção. Certo? Então, lembre-se disso. Quando você tiver motivo de queixa contra outro, lembre-se que o perdão tem dois passos. Coloque o boleto diante de Deus, que a pessoa te deve diante de Deus, do Deus perdoador, e depois dê oportunidade, oportunize que palavras de perdão e de bênção possam ser trocadas entre vocês. Então, esses dois passos do perdão, queria que ficasse muito gravado aí para você, né?
É muito simples, página 218 e 19 aí, guarde isso aí no teu coração, isso é muito importante a gente entender esse perdão como algo que primeiro acontece diante de Deus e depois precisa acontecer também uns com os outros, né? Mas muitas vezes, enquanto a outra pessoa não reconhece que errou, você pode sim chamá-la ao arrependimento e confrontá-la, né? E até mesmo aguardar Deus agir no coração dela até que eu possa entregar esse perdão e declarar a ela aquilo que eu perdoei, né? Mas lembra, não faço isso guardando a mágoa. A mágoa já foi lá para o trono da graça. Ok? Então, meus irmãos, é claro, é óbvio, essa guerra de palavras só pode terminar com a bandeira do perdão. Né? Só podia acontecer assim mesmo. O Tripp, com sabedoria, nos conduz a isso. Nós atingimos uns aos outros com as nossas palavras e é o perdão que vai restaurar essas coisas. Opa, Vivian fez um resuminho lá, né? Palavras verdadeiras, verdade de Deus, palavras amorosas, espere um minuto, pense no bem do outro, bacana. Palavras comedidas, domínio próprio, palavras graciosas, que produzem alegria, né? Produzem o bem no outro, e palavras perdoadoras. Primeiro, judicial, né? A questão ali que eu não vou entrar diante do juiz contra você, pelo contrário, né? Vou entregar na mão do juiz esse boleto aqui, vou abrir mão dele. E depois o perdão relacional, que eu estabeleço com palavras de bênção, palavras de perdão e imitando aquilo que Cristo fez por mim. Meus irmãos, eu creio que foi uma bênção na vida de vocês. Foi para mim rever esse livro. O Trip sempre é um desafio. Compre qualquer coisa que você encontrar dele, né? Altamente recomendado. Editora Fiel tem coisas dele, editora Cultura Cristã Presbiteriana tem coisas dele também, né? Outras editoras aí tem coisas dele. Então, é sempre uma bênção, viu? Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração, encerrando essa temporada na classe dos adultos e encerrando também a aula de hoje. Pai Santo e querido, queremos em nome de Cristo Jesus te agradecer por esse aprendizado. Queremos, ó Deus, mais uma vez confessar que as nossas palavras nem sempre são instrumentos de graça. Queremos confessar que às vezes somos negligentes, ó Deus, com as nossas palavras. Queremos confessar que elas brotam do pecado que está no nosso coração. Mas queremos, ó Deus, pedir, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude no propósito de sermos mais proativos, de sermos mais comedidos, de sermos mais graciosos, de sermos mais conscientes, de sermos instrumentos da tua graça na vida dos nossos irmãos, daqueles que nos rodeiam, dos nossos familiares, daqueles que nós mais amamos, daqueles que nós deveríamos amar, como o Senhor nos ama. E acima de tudo, Pai, queremos ser perdoadores, porque assim imitamos o Senhor, que nos perdoou em Cristo Jesus. Ajuda-nos nisso, Pai. Não permita que esse estudo, que esses meses de estudo caiam no nosso esquecimento, mas que eles possam ser transformadores para nós. Nos ajuda nisso. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.